A cidade de Charqueadas está à margem direita do rio Jacuí, mas do trajeto de Porto Alegre até lá temos a presença do Lago Guaíba também. Há grandes concentrações de areia que formam ilhas, uma vegetação natural e pantanosa, ajudando a reter a água antes de chegar na cidade. Há muitas tendas de beira de estrada com diversos produtos e artesanatos, e também pode-se observar algumas plantações de arroz. Na época da Revolução Industrial, as condições de trabalho e os meios a que eram usados para executá-lo não eram evoluídos como hoje. Então, não seria possível executar grande parte das ações que são praticadas dentro da usina termoelétrica de Charqueadas. Lá, os trabalhadores contam com todos os aparatos de segurança necessários, além de contar com diversos profissionais qualificados e um local propício para a execução do trabalho, algo que na época da Revolução Industrial não seria possível, uma vez que não havia tecnologias o suficiente para isso. A empresa Tractebel Suez tem seu modelo mais próximo do modelo fordista, pois não produz bens de consumo. Não existe a possibilidade de flexibilização da produção da empresa, o que é uma característica fundamental do modelo toyotista. Embora uma parte dos funcionários sejam bem treinados e tenham graduação ou cursos técnicos, a maioria faz o trabalho braçal, que não exige nenhum tipo de estudo aprofundado, também característica do Fordismo. As usinas termoelétricas são construídas em pouco tempo e, geralmente, em áreas próximas de possível interesse consumidor. Este tipo de usina, apesar de agradar muito o mercado, tem algumas desvantagens, pois polui bastante o ar com o CO2, o que contribui muito com o efeito estufa. Uma boa parte é feita com queima de óleo, um combustível derivado do petróleo, mas uma vantagem é que as usinas mais modernas são movidas a gás natural. A companhia investe muito na capacitação das pessoas, na atualização tecnológica de seus processos, serviços e sistemas de controle, e fomenta pesquisas e projetos de recuperação e educação ambiental. Quanto às questões econômicas, a empresa vende seus produtos para empresas vizinhas, fazendo com que haja uma circulação do capital da região. Acompanhe agora em nosso vídeo algumas placas de avisos e sinalizações encontradas na extensão da empresa e suas traduções para o inglês e o espanhol. O MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, propicia informações relativas aos principais impactos socioambientais da empresa. O propósito do MDL é o financiamento de projetos que promovam o desenvolvimento sustentável e a redução dos gases do efeito estufa em países da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, através do uso de fontes alternativas de energia e de tecnologias mais limpas e eficientes. Durante a combustão, o percentual de material particulado arrastado pelo fluxo de gás recebe a denominação de cinza leve. A maior parte desta cinza é retida pelo precipitador eletrostático ou filtro de mangas e uma pequena fração é direcionada à chaminé ou ao dessulfurizador de gases. Nem todas as cinzas são volantes. Parte delas fica no fundo das caldeiras, sendo chamadas de cinzas residuais ou pesadas, e dessa forma não integram os efluentes aéreos. Óxidos de nitrogênio. São formados durante a combustão, dependendo da temperatura, da forma de combustão e do tipo de queimadores das caldeiras. Esses óxidos aparecem principalmente sob a forma de monóxido e dióxido de nitrogênio, o NO e o NO2, sendo tidos como corresponsáveis pela acidez das chuvas em locais de elevada concentração. Sua principal origem é no ar de combustão. Óxidos de enxofre. O enxofre existente no carvão transforma-se em óxidos de enxofre durante a combustão, principalmente dióxido de enxofre. Na atmosfera, o SO2 volta a se oxidar, dando origem ao sulfato e ao ácido sulfúrico, este sob forma de gotículas. Dependendo da concentração, tais compostos podem ser responsáveis pelo surgimento de chuvas ácidas e diminuição da visibilidade. São emitidos junto com os gases uma série de elementos menores que podem estar presentes no combustível, geralmente em baixíssimas concentrações, cujos efeitos ainda são pouco estudados. Já foi constatada a presença de cobalto, cromo, flúor, mercúrio, chumbo, arsênio, berílio, níquel, cádmio,
alumínio e zinco no carvão sul brasileiro, o que não chega a diferir de forma expressiva. Ficam suspensos no ar na forma de poeira, neblina, fumaça, fuligem, etc. Os efeitos resultantes do aumento da concentração destes poluentes incluem problemas respiratórios, como asma e bronquite. O processo de produção de um gás combustível a partir da biomassa é composta por 3 etapas. Secagem. A secagem ou retirada da umidade pode ser feita quando a madeira é introduzida no gaseificador, aproveitando-se a temperatura ali existente. Contudo, a operação com madeira seca é mais eficiente. 2. Pirólise ou carbonização. Durante a etapa de pirólise, formam-se gases, vapor d'água, vapor de alcatrão e carvão. 3. Gaseificação. É liberada a energia necessária ao processo, pela combustão parcial dos produtos da pirólise. Os principais gases que aparecem no produto da gaseificação são monóxido de carbono, o CO, e o gás hidrogênio, H2. As vantagens do processo são as cinzas e o carbono residual que permanecem no gaseificador, diminuindo assim a emissão de particulados. O combustível resultante é mais limpo e, na maioria dos casos, não há necessidade de controle de poluição. Associada a catalisadores como alumínio e zinco, a gaseificação aumenta a produção de hidrogênio e de monóxido de carbono e diminui a produção de dióxido de carbono. A caldeira é uma chaleira gigante, serve para esquentar ou ferver a água ou outro fluido. Troca calor e trabalha com uma pressão superior à pressão atmosférica. Produz vapor a partir da energia térmica gerada por uma fonte de energia qualquer. O vapor usado nas usinas termoelétricas é normalmente superaquecido, acionado a uma turbina a vapor que, por sua vez, toca um gerador de energia elétrica. As usinas térmicas são constituídas basicamente de 3 elementos principais: caldeira, turbina e alternador. A caldeira é o equipamento característico de uma usina térmica a vapor, sendo constituída por um trocador de calor complexo, que, aproveitando a energia térmica liberada pela queima do combustível, carvão mineral, em sua câmara de combustão, eleva a temperatura da água em seu interior, gerando vapor a alta temperatura e pressão. A turbina é uma máquina térmica rotativa que transforma a energia potencial do vapor, pressão, produzido na caldeira em energia mecânica a ser transferida ao alternador por intermédio da energia cinética. O alternador produz a energia elétrica pela transformação da energia mecânica recebida da turbina por meio do eixo de acoplamento. A transformação de energia mecânica em energia elétrica se faz por meio de ações eletromagnéticas entre o campo magnético do rotor e o circuito elétrico induzido. A usina termoelétrica de Charqueadas tem a capacidade de produzir cerca de 72 milhões de watts, e ela obtém essa quantia através da queima de carvão mineral. Todos os recursos não aproveitados diretamente pela usina são comercializados para outras empresas da região, ou reaproveitamento para exercerem outras funções. O vapor produzido pela empresa é reutilizado para a refrigeração dos filtros e de partes essenciais da produção. Já o restante é vendido para a Gerdau, que possui uma estação próxima à usina de Charqueadas. As cinzas são comercializadas com indústrias cimenteiras da região. O custo-benefício da usina termoelétrica não é grande, mas é existente. Não foram achados dados de propostas de ampliação para a usina termoelétrica de Charqueadas, porém, há mais 5 usinas sendo construídas pelo Brasil. Analise agora um gráfico relacionando a quantidade de carvão utilizada e a quantidade de energia produzida. A empresa está presente em vários estados. No caso da que está situada na cidade de Charqueadas, Rio Grande do Sul, a empresa é bem distribuída, tendo a direção e salas de comando no centro do pátio, distribuição que leva o empregador ao maior controle de todos os seus funcionários. A empresa trabalha com valores como profissionalismo, cooperação, espírito de equipe, criação de valores, respeito ao meio ambiente e ética. Com uma equipe unida afetivamente e com bons valores de ética e moral, o trabalho sempre sairá com maior qualidade, o que agradará aos seus clientes e sempre trarão novos. Aumentando os lucros da empresa e respeitando o meio ambiente, a empresa ganha credibilidade em todos os seus outros valores e objetivos.